A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos, queridos amigos e ouvintes da palavra do Senhor Jesus, aqueles que nos acompanham, que estão sempre aí compartilhando conosco essa palavra maravilhosa, temas que ajudam o nosso crescimento espiritual, a nos fortalecer na fé e alegrando os nossos corações na presença do Senhor. Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia, um dia abençoado, uma noite abençoada, uma vida abençoada na presença do Senhor Jesus. Mais uma vez estou eu aqui, junto com você aí, contando com a sua atenção, para juntos recebermos a santa, poderosa palavra de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Querido e amado Pai, nós elevamos a Ti a nossa voz em oração. Queremos, ó Deus querido, nesse dia Te agradecer por essa manhã tão bonita na Tua presença, pelo dia que segue, meu Pai, e assim pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela revelação da Tua santa palavra, pela presença do Teu Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas. Que a Tua palavra possa chegar aí ao coração do Teu filho, da Tua filha, meu Deus, assim como está em nossos corações, trazendo muita paz, muita alegria, muita vontade de viver, Pai. Oh Deus querido, na Tua santa e poderosa presença. Pai Santo, assim nós oramos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Eu vou pegar aqui como base daquilo que nós iremos falar. Queremos falar sobre valorizando os relacionamentos. Temos que valorizar os relacionamentos, as pessoas que Deus tem colocado em nossas vidas. E eu quero ler o Salmo 133, que fala sobre a excelência da união fraternal. Você pode pegar aí a sua Bíblia e ler juntamente comigo o Salmo 133, que diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Louvado seja Deus, palavra do Senhor. É a excelência da união fraternal. Esse é o desejo de Deus, que possamos viver unidos em uma só fé, em uma só vontade, em um só coração, em um só propósito na presença de Deus. Sei que tem muitas lutas, muitas batalhas, tem muitas situações que tentam contribuir para a separação e para a divisão entre famílias, entre igrejas, entre pessoas em particular. Mas o desejo de Deus, é que possamos viver unidos, porque o Senhor diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Como é agradável você chegar em uma casa e você sentir que ali existe uma harmonia, que ali existe a união entre o casal, entre os filhos, entre a família. Como é interessante a união entre os amigos.
entre os irmãos, entre a igreja. Então você, logicamente, você vai se sentir bem. Aquele ambiente ali é muito bom, porque é um ambiente de paz, de harmonia e de comunhão na presença de Deus. E essa é a vontade do Senhor. E eu quero convidar você para que nós possamos aprender com a palavra como valorizar os relacionamentos. E nós vamos tratar aqui de alguns pontos. Primeiro, viver pacificamente. O segundo, viver seguro pela salvação em Cristo. Terceiro ponto que nós iremos meditar aqui, viver em comunhão não é algo optativo, né? Quarto, viver em comunhão é levar vidas a crer no Senhor Jesus. Olha aí. E o quinto ponto, viver em comunhão, é antecipar a glória futura de Jesus. Nessa manhã, quero meditar com você. Não sei que horas você está aí ligado, mas estamos aqui pela manhã, mas essa palavra alcança qualquer um que possa ter acesso a esse meio de comunicação. Que Deus venha nos abençoar. Então nós queremos passar essa verdade que venha trazer uma alegria ao seu coração e uma vontade, né, de viver em paz, de viver em comunhão com os seus, com aqueles que Deus tem colocado ao seu redor. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Então vivemos em um mundo corrompido e sem paz. Essa é a realidade. O mundo em que nós estamos vivendo é um mundo totalmente corrompido e sem paz. As pessoas elas fazem o que elas querem, elas vivem da forma que querem, elas não respeitam aquilo que muitas vezes é certo e é correto. E a Bíblia diz que ai daquele que diz que o certo é errado, errado é certo. E nós temos como base para a nossa vida, nós temos a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. Então nós temos que viver dentro de algumas regras, que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós já não vivemos mais, andamos mais como a gente quer, mas nós temos regras estabelecidas, princípios estabelecidos desde os primórdios dos tempos, que não foi criado por homem, mas foi Deus. E essas regras, para que nós possamos viver bem, nós temos que cumprir, nós temos que procurar andar direitinho. E o mundo, corrompido pelo pecado, pela desobediência, né? Ele não observa, não anda segundo essas regras. E é nesse mundo que nós vivemos, um mundo dessa maneira e sem paz. Não existe paz no mundo. Então a inimizade, irmãos, vai aumentando a cada dia. As pessoas se descontrolam, perdendo a paciência. Então é assim que vive esse mundo, descontrolado, né? Sem regras, sem limites. E as pessoas já não têm mais nenhuma paciência. As pessoas não querem mais ouvir, não querem mais atender, porque elas vivem totalmente impacientes, até pelo peso, pela situação do mundo, pelo desespero da vida. E assim caminha esse mundo, esse sistema mundano. Então, em meio a tudo isso que acontece, então se percebe o quê? Grandes amizades, né, são cortadas. Quantos amigos, quantas pessoas que já cortaram o laço de amizades, quantos casais, famílias dilaceradas e separadas,
Quantas pessoas isoladas, irmãos? Tem pessoas que não conseguem viver mais entre a família, não conseguem mais se aproximar, não conseguem mais ter amizade. São pessoas isoladas que têm uma dificuldade tremenda em se relacionar. E isso vai se relacionar com a família, com os vizinhos, com os irmãos, e isso vai refletir também muitas vezes na igreja, porque são pessoas que chegam e elas precisam aprender, né? Precisam aprender um bom relacionamento, o desejo de Deus para que a caminhada vá bem. Então as pessoas se isolam, pessoas que se separam, se isolam dos amigos, se isolam daquele meio onde Deus muitas vezes deseja que elas estejam para ser abençoadas. Pessoas que vivem dentro, em família, mas vivem isoladas, porque não existe mais essa comunhão, né? Que tem uma palavra que define bem koinonia, né? Que é essa fraternidade, esse relacionamento de você conversar, de você abrir o coração, em família mesmo, né? Com a esposa, com os filhos, com os amigos, e acabam se isolando. Então o diálogo tende a se acabar, cada dia vai acabando, as pessoas vão deixando de conversar, de dialogar, vão deixando de alimentar as amizades, porque tudo na vida é uma questão de você cuidar, né? Qualquer tipo de relacionamento é a questão de você cuidar. Se você é casado, você vai cuidar do seu relacionamento com a sua esposa, para que ali você possa ter um bom relacionamento. Assim também é com os filhos, assim também é com os amigos, com os irmãos. Então, mas as pessoas a tendência é essa, é a cada dia se isolando mais, acabando o diálogo. Tem muitas situações que vai ajudar, hoje a televisão, a internet, o celular, né, a globalização, essa facilidade de comunicação, hoje dentro de uns segundos você sabe o que está acontecendo no mundo inteiro rapidamente. Então, essas coisas veio para trazer uma facilidade, um contato para aqueles que estão longe de nós. Mas se nós não tivermos cuidado, o celular, o computador, essa forma fácil de se comunicar pode afastar aqueles que estão perto de nós, tirando aquela oportunidade de um diálogo, né? Olho no olho, né? Um sorriso, uma boa risada. Então isso aí não pode acabar na nossa vida, porque isso vai ajudar na comunhão, né? Vai ajudar no fortalecimento da amizade, né? Da comunhão na presença de Deus. Então, numa situação assim, a igreja do Senhor Jesus, ela é convocada, né, a viver em perfeita paz e profunda comunhão. Será que é possível isso? Então, no meio de tanta desunião, no meio desse mundo mau, no meio de tanto isolamento, no meio de tanto silêncio entre as pessoas, dentro dessa situação, será que é possível? Porque a vontade de Deus é que a igreja ela viva em perfeita paz e profunda comunhão. Isso é possível? É possível, né? Dentro de uma orientação bíblica, se nós, como falei no início, atentarmos para os princípios de Deus. Aí nós vamos conseguir, né? Nós vamos conseguir viver em comunhão com nossos defeitos, com nossas limitações, né? Depois vamos trazer aqui uma palavra sobre temperamentos, que também é importante para que nós possamos aprender a conviver com os nossos irmãos. Mas é possível, dentro de um mundo tão corrompido, sim, através da orientação bíblica, nós podemos aprender a viver, sim, em comunhão.
Em Mateus capítulo 11, versículo de número 29, a palavra de Deus, ela fala de uma forma assim especial. Mateus 11, versículo de número 29. Vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Jesus, ele vai falar claramente ao nosso coração. Nós temos que aprender com ele a viver da melhor forma possível. No versículo de número 29. Mateus 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha aí o que diz o Senhor. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, se nós aprendermos do Senhor, que é quem nos ensina a viver bem, a ter uma qualidade de vida boa, principalmente nossos sentimentos e alma na presença dele, e ele vai dizer: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, enquanto o mundo vive perdendo a paciência, o mundo vive na sua ignorância, o mundo vive na sua destruição, na separação, no isolamento, o Senhor Jesus, ele nos dá uma ordem, né? Então, nós temos que viver pacificamente. É a primeira coisa que nós temos que aprender. Ter uma vida pacífica. E nós vamos aprender como? Com quem? Aí o Senhor dá essa ordem: aprendei de mim. É uma ordem, temos que aprender dele, né? Porque ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus quer que seus seguidores sejam pacíficos e se respeitem mutuamente. Essa palavra respeito, ela é fundamental entre casais, entre amigos, entre irmãos, para que um bom relacionamento se desenvolva, e é um respeito mútuo entre ambas as pessoas. Então ele tinha tudo para ser autoritário, né, no caso Jesus, e fazer prevalecer suas ideias e pensamentos e impor sua vontade. Todavia não fez uso desse direito como filho de Deus. Ele deu o exemplo de humildade, implantando o reino de Deus com paz, comunhão e sem violência. Então se percebe que Jesus tinha tudo para se exaltar, para de alguma forma apresentar as suas ideias com autoritarismo, porque ele tem todo o poder, mas ele não fez uso desse direito como filho de Deus. Pelo contrário, ele deu o exemplo de humildade, plantando um reino de paz, um reino de comunhão, sem violência. O amor de Deus é tão grande, é tão bom servir a Deus, mesmo com todas as nossas limitações e defeitos, mas a gente sente o real amor de Deus por nós. Mas esse amor não é colocado em nós de uma forma abrupta, de uma forma que não seja pela nossa vontade, não. A Bíblia diz que não é pela força do homem, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus não chega na vida de ninguém arrebentando a vida da pessoa de uma forma violenta. A palavra é essa que eu quero usar, de uma forma violenta. Ele não chega, mas ele chega com carinho, com amor. Ele chega de uma forma especial, e se o homem receber, o homem vai entender e vai aprender como viver bem na presença do Senhor. Então, para que haja humildade segundo o padrão bíblico, é necessário que o nosso eu morra, né? Que Cristo viva em nós e domine os nossos sentimentos. O desejo de Paulo é que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, irmãos, para que haja essa humildade, segundo o padrão
né, a vontade de Deus, que é o padrão para nós, bíblico, é necessário que nós possamos morrer, por isso que nós temos que entregar nossa vida para Deus, receber a vida de Deus em nós, porque só assim a gente vai conseguir. Nós vamos conseguir morrer para o mundo, morrer para o nosso eu, e o Senhor vai ser o centro da nossa vida e vai nos ajudar a tomar as decisões certas e corretas e andar de uma forma que glorifique o nome do Senhor Jesus. Porque muitas vezes o nosso eu, a nossa vontade, atrapalha o agir de Deus, atrapalha a forma correta que Deus quer que nós vivamos. E Paulo, ele vai demonstrar o desejo, né? O desejo de Paulo é que também nós tenhamos o mesmo desejo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, lá em Filipenses 2,5, vai falar sobre isso aí, né? Ele se esvaziou de si mesmo, ele sendo Deus, deixou a sua glória, o seu trono, e assumiu a forma de servo, se tornando semelhante a nós homens, passando por dores e dificuldades, dando exemplo de humildade, para que assim a bênção chegasse até as nossas vidas. Então nós também temos que nos esvaziar do nosso eu, né? Do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa maneira de pensar, que muitas vezes achamos que é a mais certa, é a mais correta, e não, eu vou viver desse jeito e pronto. Mas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, para termos bons relacionamentos. Como está o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, né? Com os familiares, genros, nora, netos? Como está com os seus vizinhos, com aquelas pessoas que Deus tem permitido estar ao seu lado? Segunda coisa, nós temos que viver seguro pela salvação em Cristo. Primeiro ponto que eu já falei aqui é viver pacificamente. Viver uma vida pacífica, uma vida tranquila, né? Uma vida de paz com as pessoas que estão ao nosso redor. E a Bíblia diz, se possível, tende paz com todos. Né? Claro que haverá pessoas que talvez não vão querer estar ao seu lado, mas respeite a atitude de cada um. Que não vão querer mais conviver com você, respeite a atitude dessas pessoas. E não odeie, mas ame, libere o perdão, seja um companheiro, seja alguém da família bem próximo, seja um amigo, seja um vizinho, mas respeite, né? Abençoe, libere o perdão e o amor, porque com certeza você vai estar bem na presença do Senhor Jesus. Viver seguro pela salvação em Cristo. 1 de João, capítulo 1, versículo de número 7, a palavra de Deus, ela é muito maravilhosa e nós temos que compreender a palavra. 1 de João 1, versículo de número 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nossas vidas precisam estar seguras de que foram realmente salvas pela obra de Cristo na cruz, como expressão do amor de Deus o Pai. Isso dá-nos a divisa de família de Jesus. Faz-nos irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. Então o que nos faz sentirmos em comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, essa grande diferença, né, o que nos faz é quando nós estamos realmente seguros da nossa salvação, da nossa nova vida com Deus. Por isso que a palavra diz, olha, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Isso quer dizer que tem que manter. Não é fácil. Nós temos que a cada dia morrer para o nosso eu, né? Crucificando o nosso eu, para manter esse tipo de relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor. Porque não é fácil. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quer dizer que nós não somos perfeitos. Que nós vamos errar, que nós vamos ser maltratados, que nós vamos maltratar alguém. Mas a Bíblia diz que se nós andarmos na luz, nós vamos manter essa comunhão, certo? Uns com os outros. Vamos vencer as dificuldades, vamos vencer as diferenças, e o sangue de Jesus vai nos purificando de todo pecado, de toda imperfeição. Vivemos debaixo do mesmo teto, a graça de Jesus. Não adianta querer se afastar. Vamos morar no mesmo céu. Não pode haver inimizade. Recebemos a mesma graça, né? O perdão de Deus em Cristo. Alcançaremos a mesma vitória. A vitória do céu. A vitória de morarmos na glória celestial. Tudo isso porque um dia Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário por amor a cada um de nós. Envoltos pelo amor de Deus, demonstrando na morte de Cristo, né? Todo o amor de Deus foi demonstrado ali na morte do seu Filho Jesus. Vivamos uma vida de intensa comunhão com Deus e com os irmãos. Isso não quer dizer que a gente tem que estar todo dia na casa do nosso irmão, todo dia abraçando o nosso irmão, dividindo muitas vezes ali a mesa. Não é isso, irmãos. É o respeito, é o amor. Você pode até passar um tempo, pelas circunstâncias da vida, o trabalho, a correria do dia a dia, você pode não estar todo o tempo na casa do seu irmão, mas mantendo o respeito, mantendo o amor, mantendo a comunicação, mantendo aquela boa convivência espiritual, de amor, de gratidão e respeito na presença do Senhor Jesus. Então, viver seguro pela salvação em Cristo. Isso reflete o amor e um bom relacionamento com aqueles que Deus tem colocado ao nosso redor ou ao nosso lado. Terceiro, viver em comunhão não é algo optativo. Amós 3, versículo de número 3. Né? Depois você pode conferir aí na sua Bíblia, Amós 3, versículo 3. Mas eu quero deixar aqui João 17, versículo 21, que diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Isso aqui foi Jesus que falou. Quando ele orou pelos discípulos, orou por nós ali, lá em João 17, vai falar claramente a oração do Senhor Jesus. Então o desejo de Jesus é de que os crentes, os cristãos, vivam unidos e em comunhão, né? O número escolhido pelo Senhor Jesus para expressar essa realidade cristã foi o algarismo 1. Olha aí, é um número seco, duro, não oferece opção. Ou é tudo ou nada. Então, quando ele diz sejamos um, é um número seco, irmãos. Então, que nós sejamos um no Senhor, vencendo as diferenças, vencendo as dificuldades. Cada um teve uma criação, cada um tem uma formação, cada um tem uma maneira de ser, de viver, mas em Cristo Jesus podemos vencer as diferenças, caminharmos juntos rumo ao céu na presença do Senhor Jesus. O Senhor nos dá essa ordem, certo? De vivermos em comunhão. Não é alguma coisa assim optativa que eu vou optar em fazer, né? É um princípio de Deus para que possamos chegar lá, para que possamos caminhar junto rumo ao céu. Então, vamos lutar cada dia para termos essa possibilidade de vencer, amando, perdoando, né? Até os inimigos. A Bíblia diz: se ele chegar e pedir para caminhar 1 milha, anda 2 com ele. E isso virá para ti algo maravilhoso sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Então,
A oração de Jesus é que sejamos um. E o exemplo dado foi a comunhão existente entre o Filho e o Pai. Jesus é o nosso padrão de unidade. Portanto, viver em Cristo é viver em comunhão. É viver em comunhão. Isso não quer dizer que a gente não tenha problema, isso não quer dizer que a gente não passe muitas vezes por discussões, por desentendimentos. Não é isso. Mas é superar, é vencer, é pedir o perdão, é perdoar. Quando se perdoa, irmãos, perdoar é quando você perdoa e, na verdade, você deixa aquilo passar e você continua, né? Esse é o perdão. É você dizer que perdoa, muitas vezes vai ficar ali alimentando aquele sentimento de separação, de divisão, de isolamento. Então você perdoa, abrace, você perdoa, ame, você perdoa, continue na jornada, porque o céu é para todos aqueles que vivem em união, em comunhão e em perdão e em amor na presença do Senhor Jesus. Então, o padrão de unidade, consequente comunhão entre os salvos, é o relacionamento que há entre o Pai e o Filho. Esse é o padrão. Então, há uma comunhão, há uma harmonia tão grande entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que isso é o maior padrão de unidade e comunhão. Eles trabalham juntos. Então, nós temos que viver unidos na presença do Senhor. Esse é o nosso grande exemplo. Embora sejam três pessoas distintas, há uma perfeita unidade de objetivo. É desta maneira que o Senhor Jesus quer ver unida a sua igreja. Estamos em época de pandemia, estamos em momento de dificuldade, todos estão sofrendo, você está sofrendo, né? Eu estou sofrendo, o nosso vizinho está sofrendo, todos sofremos pela perda dos entes queridos, né? Pelas dificuldades que cada um está enfrentando. De alguma maneira, você está sofrendo de alguma forma, porque o mundo inteiro está passando por essa situação de dor, de perda, de luto, de batalha. E cada um vai lutando com aquilo que tem, que Deus dá a graça, a fé, a persistência. Mas, irmãos, eu convido a você, vamos nos unir. Unir no momento do culto a Deus, unir no momento da adoração a Deus. Não sejamos individualistas, mas quebra todo o seu orgulho e comece a se humilhar. Mesmo que não tenhamos a oportunidade desses dias de ir à casa do irmão, de abraçar o irmão, mas ore, coloque o joelho no chão, vamos orar uns pelos outros. E buscar em Deus força para vencer as lutas da vida, no nome de Jesus, com amor. Né? Ligue, mande uma mensagem, né? Participa dos momentos através dos meios de comunicação, mas seja abençoado pela palavra, em amor, em união na presença de Deus. Então o Espírito Santo é quem cria a comunhão e a unidade entre os salvos, entre os cristãos, suportando-vos uns aos outros em amor. A Bíblia fala assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, certo? No vínculo da paz. Efésios 4, versículo 2 e 3, você pode conferir. Não há comunhão sem a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que é necessário orar, clamar, buscar, né? Para que o Espírito de Deus venha agir, moldar, quebrar, tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor e gerar um coração perdoador, um coração cheio de amor, coração cheio de paz, para que os casais se amem, para que os filhos vivam em paz com seus pais, os pais com os filhos, né? Se existe alguma guerra, se existe alguma falta de união no seu lar, na sua casa, quebre essa barreira, coloque essa muralha por terra, no nome de Jesus, amém? Dando liberdade ao Espírito Santo para agir na sua vida, para que haja ali o verdadeiro amor, carinho, cuidado, respeito, né? Permita que o Senhor reacenda a chama que muitas vezes está ali apagada do amor, para que assim o seu lar, a sua casa, a sua vida seja uma vida de amor, de união, de comunhão. Isso vai refletir na sua vida espiritual, no seu sorriso, na sua maneira de viver,
Amém? E é o Espírito Santo que faz isso acontecer quando nós damos liberdade, pelo vínculo da paz, né? Mas tem que haver o esforço por parte de cada um, de cada servo de Deus. As causas da falta de comunhão são diversas. Uma delas é que muitas pessoas, em lugar de olhar para Cristo, elas tendem a formar os seus pequenos partidos em volta de homens, dentro, muitas vezes, do corpo de Cristo, dentro da própria família, dentro do meio das amizades, né? Então, olha, elas vão criando ali as suas situações, as suas divisões. Então, dentro do corpo de Cristo acontece também, irmãos. E isso não é favorável, não é bom, não é a vontade de Deus. Então, fazem como os coríntios, lá em 1 Coríntios 1, de 10 a 16, você pode ler, outros exaltam a si mesmo e não a Jesus. Isso faz nascer a rivalidade e a inveja, né? Então, lá a igreja de Coríntios é uma igreja conhecida como uma igreja que tinha os dons espirituais. Mas chegou um certo momento naquela igreja que era tanta contenda, tanta confusão, que a família de Cloé escreve uma carta para o apóstolo Paulo e pede socorro, porque a igreja estava uma bagunça, aquele povo estava ali numa dificuldade tremenda. E era aquela igreja que tinha os dons. Claro que os dons são ferramentas, que são uma bênção, que são necessárias, mas quando a Bíblia dá esse exemplo, é para que nós possamos não colocar os dons acima do fruto do Espírito, né? É um fruto do Espírito de Deus. Lá em Gálatas a Bíblia fala sobre isso. É um fruto que vai manifestar em muitas virtudes, que é o amor, a bondade, a paz, o perdão, o domínio próprio, né? Então nós temos que ter o domínio próprio. Então não colocamos os dons na frente dos frutos, porque não adianta, irmãos. Então a igreja é realmente a igreja quando ela ama o seu semelhante. Ontem mesmo eu ouvi da boca de uma pessoa afastada do Evangelho algo que, de alguma forma, eu transfiro essa glória para o Senhor Jesus, mas essa pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu observei a conduta, né, da igreja e eu quero agradecer, louvar a Deus, e reconheço e respeito, e olhando para esse ministério, eu realmente vejo que é uma igreja séria, porque na situação que nós estamos vivendo, eu não vi essa igreja abrir a porta. E isso me deu um testemunho, porque eu vejo algumas pessoas aí teimosas, estão morrendo. E eu dizendo para ele, eu digo, louvo a Deus por isso. E nós temos que aprender a obedecer, né? Se alguém vier nos impedir de adorar a Deus, você pode dizer assim, mas Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não pararam de adorar o Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus estava com eles ali na fornalha. Mas não é essa a questão. Se alguém vier impedir você de adorar a Deus, ninguém pode calar a sua adoração. Mas a situação que estão vivendo, nós podemos contribuir como igreja, como corpo de Cristo, para ajudar as pessoas mais idosas a não pegarem esse mal. E não vamos deixar de ser igreja, pelo contrário, como essa pessoa testemunhou, né, essa atitude de sermos igreja, é assim que acontece. Nós somos igreja em casa, nós começamos a cultuar a Deus no nosso lar. Não adianta estar só no templo se a nossa casa não tem harmonia, não tem comunhão. Se existe um muro de separação dentro do seu lar, da sua casa, então quebra isso aí. A igreja começa em casa. Então se a porta do templo está fechada, porque nós estamos tendo respeito pelas vidas que podem ser cometidas por esse mal, mas nós não estamos deixando de ser igreja. Só em obedecermos nós estamos sendo igreja, porque estamos refletindo obediência. E Deus não vai deixar de agir e operar, porque a porta do templo está fechada, não. Então é momento de você se liga na palavra, né? Vai glorificando a Deus dessa forma e Deus não vai te abandonar. Estamos unidos em amizade e em amor,
nessa batalha, nessa guerra contra este mal, e nós vamos sair mais do que vitoriosos. E se toda a igreja na face da terra obedecer, vamos deixar uma marca na história de um cristianismo que obedece, vivo e poderoso, que permite Deus agir da melhor forma possível. E não como pessoas que não têm amor pelo mais idoso, que não têm amor pelo familiar, né? Então isso é ser igreja, isso é amar. As causas da falta de comunhão são essas, irmãos. Às vezes são pessoas que criam aqueles grupinhos rebeldes, pessoas que acham, são tão pequenas a mente delas, que acham que pode ser do jeito delas, e não é. Então outros exaltam a si mesmos, pessoas que acham que são melhores, que são mais santos, são super crentes. E não é para isso que o Senhor nos chamou. Para ter a comunhão, somos todos iguais. Claro, alguns com responsabilidades maiores, que merecem o nosso respeito, carinho e amor, né? Mas diante de Deus somos todos iguais. E quando existem essas divisões, como houve na igreja de Corinto, aí começam a surgir as rivalidades, a inveja, né? Pessoas querendo títulos, querendo posições. E isso vai atrapalhar a comunhão, certo? Causa a falta de comunhão. As divisões começam a aparecer. Mas tudo isso é abatido quando nós aprendemos com o Senhor Jesus a sermos um, né? A buscarmos a vontade de Deus e não a nossa vontade. A buscarmos o amor de Deus e não o nosso querer. Viver em comunhão é levar vidas a crer no Senhor. Olha aí, aquele rapaz que disse para mim que está afastado do Evangelho no momento, mas ele admira uma atitude, né? Então, assim, nós podemos, irmãos, através da nossa união, de fazermos o que é certo e correto, levar vidas a crer no Senhor Jesus. Em João 17, a parte B do versículo 21, Jesus diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, havendo união, as pessoas vão perceber que ali tem alguma coisa diferente. Para que o mundo creia que o Senhor está presente aqui em nosso meio, em nossas vidas, que o Senhor está em nosso lar. Pode quem quiser criticar você, pode quem quiser levantar questões falsas contra você, mas se você está em paz, se você está vivendo a comunhão no seu lar, se você está vivendo uma vida íntegra na presença do Senhor, com certeza esse testemunho há de atrair alguém para Cristo. Sempre teve alguém que estava contrário a Jesus, mas o Senhor sempre demonstrou, não encontraram falha nele, né? Então, se nós buscarmos viver em comunhão, porque essa é a vontade de Deus, fomos salvos por Jesus, e esse ato da graça de Deus, que possibilita reatar nossa comunhão com o Pai, que havia sido quebrada pelo pecado, se nós vivemos em comunhão, todo mal é destruído e quebrado, porque Deus está no controle para trazer vida àqueles que precisam de vida através das nossas vidas também. Louvado seja Deus. Então agora a nossa vontade deve ser a de evangelizar e de levar a outros essa mensagem transformadora e libertadora. Quando vivemos ligados a Deus e entrelaçados com os irmãos, olha aí, é ligado com Deus e entrelaçado com os nossos irmãos, através da comunhão profunda, atraímos vida para o reino de Deus. Então, quando existe a comunhão, quando existe a harmonia, nós acabamos atraindo pessoas, né? Pessoas querem vir à nossa casa, pessoas querem ir ao templo, agora não porque está fechado, mas pessoas que encontram a gente, quer estar comungando aí com a gente na palavra, né? Exatamente isso, irmãos, porque existe um vínculo de paz, nós estamos entrelaçados no amor de Deus, unidos no amor do nosso Pai. É Ele que nos
renova essa aliança de amor na presença do Senhor Jesus. O ímpio, o incrédulo, a pessoa descrente, o ateu, aquele que não crê mais, que não crê no poder de Deus, percebe a tranquilidade, a segurança existente no meio do povo de Deus e deseja desfrutar dessa paz, dessa alegria. A igreja de Jesus é assim, unida, forte, triunfante. Louvado seja o nome do Senhor. Deve ser assim. Nós devemos viver o amor de Deus. E o amor vence qualquer barreira. O amor vence o desamor. O amor vence o ódio. O amor vence a separação e a intriga. Então, se nós vivermos esse amor, vamos ser unidos, fortes e triunfantes na presença do Senhor. E para finalizar, viver em comunhão é antecipar a glória futura. Tem glória nos esperando. Tem o céu todo preparado. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, versículo 3. Então, irmãos, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vivendo em comunhão, nós vamos antecipar a glória futura. Tem glória esperando por nós, um céu de luz todo preparado. Se nós vivermos unidos em comunhão, vamos atrair pessoas para Cristo e logo, logo estaremos descansando nas mansões celestiais. Então, nossa mente é pequena para imaginar o que nos espera, o que está preparado para o nosso futuro. Então, estamos vivendo aqui, pondo em prática os ensinos de Cristo, mas pensando na glória futura, no que nos aguarda lá no céu. Então, aqui já existe um desfrutar. Aqui a gente já desfruta, irmãos, pela fé, das bênçãos espirituais asseguradas por Jesus. Quantos momentos aí, tão difícil, mas lá na tua alma você está sentindo uma paz, uma tranquilidade, em meio à morte, em meio às dificuldades. Você sente, aquele que está em Cristo sente. Então, dentre elas, uma vida de paz, de harmonia, segurança e comunhão. Por isso, enquanto o homem sem Deus vive no desespero, o cristão vive tranquilo, esperando a vontade do Senhor. Isto é possível por causa de quê? Da comunhão que nós temos com Jesus, com o Pai e com os nossos irmãos. Então, o que agrada a Deus é a existência na igreja de uma unidade espiritual em Cristo que leva o discípulo à perfeita comunhão. Então, o apóstolo recomenda perseveramos, que nós venhamos a perseverar na unidade, certo? Na comunhão, e, portanto, nós vamos vencer qualquer obstáculo da vida. Venhamos a nos comprometer, que você possa se comprometer, que nós venhamos a nos comprometer a viver uma vida intensa de comunhão com os irmãos e com Deus. Vamos procurar viver humildemente, seguros de que obtivemos a salvação pelo sangue de Jesus e esperançosos de desfrutar a glória celestial, onde devem viver ao lado uns dos outros. Para finalizar, lá não tem separação. Então, se nós quisermos chegar lá, vamos viver juntos, unidos, caminhando na graça, na bênção e na paz do Senhor Jesus, unidos em um só propósito, na presença do nosso Deus. Esta é a palavra nesta manhã, da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida, meu amado irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que a luz de Deus resplandeça em todo o seu ser, te dando paz, saúde e vitória, em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração nesse dia, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.